nós estamos começando uma série aqui do Tecnopolítica por dentro da internet.br. E para conversar sobre o futuro da internet, ou seja, o futuro da governança da internet, nós estamos aqui com um dos pioneiros da internet no Brasil, que é engenheiro eletricista pela Poli, o presidente do NIC-BR, Demi Guetchko. Então, Demi, obrigado por você participar desse episódio. E é um episódio muito importante, fundamental, porque nós que usamos a internet, todos nós que temos serviços, temos entretenimento, temos uma série de práticas extremamente positivas de educação, de cultura pelas redes. Começamos a ver nos últimos tempos que a internet é também um ambiente que gerou uma série de dúvidas, uma série de crises, fake news, críticas à democracia, dificuldades de governança. E por isso que muitas pessoas dizem, olha, nós precisamos regular a internet, precisamos regular as plataformas, e nós resolvemos discutir nesse episódio com o Demi Guetchko, que foi um dos construtores dessa rede aqui no Brasil, porque não tinha nem internet ainda, porque a internet é uma rede de redes, né, Demi? Então você fez a conexão do BitNet, na verdade, era isso? É isso. Então, eu queria perguntar para você o seguinte, a internet é regulada, Demi? Veja, eu acho que para a gente poder discutir isso direito tem que pegar a gênese dela, ver como é que ela nasceu, quais foram os conceitos originais da internet. Como bem falou o Sérgio aí, nós começamos primeiro ligando redes acadêmicas em geral, o pessoal da academia precisava de contato com os colegas, né? Tudo começou evidentemente na área acadêmica em 87, 88. Uhum. Em 89 a gente conseguiu a delegação do .br, o que daria um sobrenome para os sítios brasileiros. Nós poderíamos ter um sobrenome que foi muito bem aceito e temos um excelente resultado nessa área, quer dizer, o BR foi muito adotado pelos brasileiros em geral. Então isso foi conseguido em 89. Não tínhamos ainda, digamos, tráfego internet. O nosso tráfego era basicamente BitNet e DECnet, que era uma rede de física de alta energia chamada RepNet. Aí, em 91, nós passamos a ter tráfego, liberamos o tráfego TCP/IP em fevereiro de 91 pela linha FAPESP-Fermilab, que era a linha que estava naquela altura funcionando com TCP/IP, e a partir daí foi morro abaixo, quer dizer, daí para frente todo mundo passou a se interessar. Nós tivemos a Eco 92, tivemos uma opção de coisa na área, então a partir de 91 houve uma avalanche de sítios sendo conectados e de gente sendo conectada. Entra em cena a web entra em cena por volta de 93, por aí no Brasil, e a web dá a todo mundo condição de participar da rede, né? Então a rede deixa de ser uma rede de computadores para ser uma rede de indivíduos, né? A rede inicialmente era uma rede de computadores em cima do qual você tinha correio eletrônico, você tinha acesso a arquivos, você tinha transferências em geral um a um, né? E com a web, com outras ferramentas, isso vira acessível a todos os usuários. E a partir daí passa a ser uma rede social, né? E aí surgem as redes sociais, aí surge toda essa encrenca aí que o Sérgio comentou, e nós vamos tentar tratar de alguma forma. Mas eu queria destacar que a internet é um substrato muito fértil, né? Muito sólido, muito bem pensado. E em cima dele crescem coisas que podem ser excelentes árvores frutíferas, podem ser ervas daninhas, podem ser tiriricas, podem ser qualquer coisa, mas isso não se confunde com o substrato. Quer dizer, a nossa grande intenção é preservar o substrato, preservar essa plataforma em cima do qual as coisas crescem e morrem, e cada coisa que cresce ou morre tem seu mérito e seu demérito, isso tem que ser tratado separadamente. Então, meu ponto aqui seria distinguir o que é a infraestrutura em cima da qual coisas são construídas das coisas que são construídas nela, que tem, como eu falei, méritos e deméritos próprios. A infraestrutura em si foi feita desde o começo com um ambiente específico do final dos anos 70, 80 nos Estados Unidos, que era um ambiente
da contracultura, digamos assim. O pessoal envolvido eram os acadêmicos na época, os universitários da época, e o projeto de rede era uma rede que fosse sólida, usando rede de pacotes, tecnologia de pacotes, que era recém, digamos, aquisição da parte de telecomunicações, usar tecnologia de pacotes, e uma rede que não tivesse um centro de liga-desligas único, porque assim não seria sujeita a alguém apagá-la. Então a internet não tem como ser derrubada, porque ela não tem um ponto central nevrálgico que, se cair, ela cai. Ela não tem isso. Então ela é uma rede que tem uma extrema resiliência, para usar uma palavra que está muito em moda, no sentido de que ela resiste a qualquer coisa. Tem várias frases importantes na área, por exemplo, uma delas dizendo que a internet interpreta, por exemplo, censura de um trecho como um defeito técnico e procura contornar. Ela sempre procura contornar algum tipo de óbice que se encontra em algum lugar. Então essa infraestrutura, por enquanto, é única, e a gente pretende, eu gostaria que ela fosse preservada única. É muito interessante essa sua descrição, né? E essa separação aí do que é essa infraestrutura e das coisas que as pessoas podem criar sobre ela. Mas essa infraestrutura, o que é exatamente? Quem governa essa infraestrutura da internet? Bom, essa infraestrutura, ela tem, de novo, mais de uma camada. Existe uma camada física, porque as coisas têm que andar em cima de algum lugar. Essa camada física é basicamente provida por meios de telecomunicação. A grande jogada foi fibra óptica, né, que ainda tem um limite não explorado de avanço, quer dizer, a fibra óptica nos deu uma banda gigantesca. Para vocês terem uma ideia, a banda da linha da FAPESP era 4.800 bits por segundo. Isso não é absolutamente nada hoje, mas para nós, para correio eletrônico, era bom para Juju, porque só tinha texto, não tinha imagem, né? Quer dizer, hoje você põe milhões de vezes sobre isso e ainda considera pouco, e fibra óptica resiste, o que é ótimo isso aí. Além da fibra óptica, existem comunicações onde você não consegue chegar com fibra, via satélite, tem a moda aí de satélites de baixa órbita, que dá menor latência, tem as velhas comunicações via cabos metálicos e coisas assim. Então essa é uma infraestrutura física de telecomunicações. Em cima dela existe uma coleção de protocolos que são desenvolvidos por consenso pela comunidade técnica desde o começo. Essa comunidade técnica é conhecida como IETF, o Internet Engineering Task Force, que é um pedaço de um conjunto de instituições que cuidam da ortodoxia da internet e que cuidam, digamos, de elaborar protocolos que sejam sólidos e adequados. Então, entra aí o TCP/IP, que o Windsurf desenvolveu por volta de 71, 72, entra a região do HTTP, entra a região do FTP, entra a região do DNS, quer dizer, tem uma porção de protocolos que as pessoas que se conectam à internet, na verdade as redes que se conectam à internet, aceitam adotá-los. Se não quiserem adotar, não se conectem, evidentemente. E são digamos, voluntariamente aceitos, porque existem 3 reuniões por ano que discutem essas coisas. E essa é a infraestrutura em cima do qual crescem outras aplicações. Nos velhos tempos, isso aqui era totalmente distribuído, que você ligava diretamente a quem você queria. Mesmo quando apareceram os primeiros sítios da web, você tinha uma lista dos quais você queria visitar, quais eram bons para software, quais eram bons para conversa sobre algum tema, e você ia mapeando isso. Com o tempo, com as ferramentas de busca e com digamos, agrupamento disso nos chamados jardins murados, né? A América Online era um deles, né? E outros dessa área. Aí disseram, não, para de ficar procurando, aí vem aqui, a gente te dá tudo que você quer, tem café, tem água, tem colegas, tem piadas já armadas, etc. e tal. E isso gerou, digamos, um certo comodismo dos usuários, que passaram a se sentir confortáveis em ficar num lugar fechado. Isso, evidentemente, tem contrapartidas que vão ser examinadas mais tarde, mas essa centralização da internet, a gente considera que não foi, digamos, um resultado muito positivo do ponto de vista do conceito original dela, e sistematicamente a rede busca se libertar disso e voltar a um sistema mais descentralizado. Mas, Demi, você falou do IETF, né, que essa estrutura, né, essa organização, né, de engenharia de rede, que é responsável pelos protocolos. Então, ela tem que validar os protocolos. Ela define os protocolos. Ela define os protocolos. Quer dizer, se eu criar um protocolo aqui, eu e os meus alunos, não quer dizer nada. Eu preciso validá-lo, né? Tem as famosas Request for Comments. RFC, isso aí. RFC. E quem cuida dessas RFCs é a IETF. E a IETF, ela tem outra organização que ela não tem nada a ver com o nome de domínios. Não. Ela cuida dos protocolos técnicos. Tem a ver com o nome de domínios, porque o protocolo que cuida da tradução de domínios, DNS, é um RFC criado no IETF. O IETF se reúne 3 vezes por ano, em lugares variados, e os protocolos que têm uma
uma tendência de sendo hierarquicamente subindo na cadeia de valores, podem chegar a ser um padrão. Eles começam com uma proposta que pode ser discutida, malhada, a maioria delas não viram nada, viram informativos ou simplesmente ficam históricos, tem bobagens em geral, tem piadinhas em 1º de abril, mas os protocolos que sobrevivem às discussões, eles vão subindo na cadeia e podem se tornar um standard, né? Pode ser standard proposto, pode ser boa prática e pode ser realmente standard. TCP/IP é um standard, IP é um standard, UDP é um standard. Então você tem standards aí. Os standards, obviamente, fazem parte do que você deve aceitar para entrar na internet. É a nossa língua franca, é o que você conversa para entrar na rede. Você pode ter qualquer ideia, pode propor lá, ela pode prosperar ou não, vai depender da comunidade. Tem um lema famoso do ETF que diz o seguinte: nós rejeitamos reis e rejeitamos autoridade e votação. Nós acreditamos basicamente em consenso e código bem escrito. Então, esse é um lema que o David Clark foi o primeiro chair, um dos primeiros chairs do IETF, e em geral nas camisetas você encontra isso, dizendo que a forma de você chegar a um protocolo é que ele seja algo que a comunidade considera que é sólido e tem valor, e só quando houver esse consenso é que ele vai seguir. Não existe a história de ganhou por 10-9. Isso não faz sentido nenhum, porque pode ser que os 9 que perderam têm ideias melhores que os 10 que ganharam. Então nenhum protocolo da que é uma RFC, né, um documento aberto, todo mundo pode ler, até para poder implementá-lo, nenhum desses protocolos foi votado. Não. Ele, quando adquire esse status, é que não, beleza, isso é o melhor que a gente pode fazer. Isso aí é uma coisa que ninguém está totalmente de acordo, mas ninguém vai se matar por causa dele. Quer dizer, ele é aceitável. O consenso é isso, algo que você consegue viver com aquilo. Então, se todos nós estamos de acordo que dá para viver com o que está lá, eu posso ter uma ideia um pouco melhor, mas os outros não gostam dela, outro pode ter uma ideia um pouco melhor que eu não goste. Então, chega a ser um consenso que é digamos, um valor médio em que todos conseguem concordar com ele. Quer dizer, a estrutura de protocolos da internet, então, eu poderia dizer que são as principais, vamos dizer assim, formas legislativas da rede. Ela que faz um computador se ligar com o outro, com a rede, com o roteiro. Ela que define o que é a internet. Aliás, é um comentário, por exemplo. Né? A internet começou com uma ARPANET, uma rede da ARPA, que era uma agência de projetos norte-americana ligada ao Departamento de Defesa. E aí o projeto de primeiro protocolo, depois do primeiro que foi abandonado, que era do Steve Crocker, o Windsurf e o Bob Kahn resolveram criar um outro chamado TCP, Transmission Control Protocol. E o TCP, depois de examinado e testado, decidiu-se que vale a pena dividir em 2 pedaços. Um pedaço embaixo, chamado IP, e um pedaço em cima, que continuou chamando TCP. O pedaço de baixo, IP, ele chama IP por ser Internet Protocol. E esse é a cola que gruda os diversos pedaços da rede. Então a internet é uma rede montada por essa cola chamada IP. Por isso que ela ganhou o próprio nome do protocolo. Quer dizer, a internet chama internet por causa do Internet Protocol, que é o IP, em cima do qual o TCP, o UDP, o DNS, todo o resto das coisas funcionam. Então essa é a infraestrutura que deu o nome à própria rede. E então, na verdade, se eu quiser criar a internet 3D, uma nova camada, não sei, eu vou ter que ir lá na IETF, apresentar a minha proposta e submeter lá ao juiz, aos debates. Isso. E se ela for adquirindo relevância, força, aí uma hora ela vira um standard, um padrão. Isso. Agora, por outro lado, você pode fazer o que você quiser sobre o que existe. Quer dizer, você pode. A internet é aberta à experimentação, né? Como até Pokémon fizeram. Quer dizer, pode fazer o que você quiser. Quer dizer, depois abandonam, foi uma bobagem, ou sei lá o que for. Quer dizer, você está liberado para fazer o que você quiser sobre a infraestrutura, desde que você não afete a estrutura embaixo. Então, você usando o que está construído, você cresce o que você quiser. E quem vai decidir se aquilo progride ou não são os usuários, que vão clicar naquilo ou não. Se ninguém ligar para aquilo. Veja, por exemplo, o Second Life. Foi criado uns 6 anos atrás, sei lá quantos anos atrás, não prosperou. Agora estão tentando retomar com outra cara. Em suma, isso pode prosperar ou não prosperar. Isso não tem nada a ver com a infraestrutura em si, em cima da qual se constrói. Então, na verdade, esse instrumento de regulação dos padrões tem funcionado bem porque nós estamos vendo que a internet funciona bem. Os padrões da internet são robustos, né? E eles funcionam. E por que então surge a ICANN e essa outra estrutura? Essa outra estrutura, tudo bem, ela usa os protocolos da IETF, mas ela é outra coisa. A ICANN, ela tem servidor raiz, ela define quem vai ter um DNS X ou Y.
Como é que funciona isso? Como é que isso se liga com as outras partes da internet? Veja, a internet, originalmente, cada máquina se identifica por um número IP, Internet Protocol. Então você teria cada dispositivo da rede, cada coisa ligada à rede tem um número que o identifica. Isso é extremamente desconfortável para você usar. Então, em paralelo a isso, foi se imaginando uma estrutura em que você pudesse, de uma forma mnemônica, hierárquica e unívoca, chegar a essa mesma máquina. Então nós temos uma máquina aqui, NIC-BR, é o nome do local aqui, a máquina pode chamar alfa.nic.br. Essa vai ser a única máquina alfa NIC-BR no mundo, porque é o único BR, e debaixo do BR só tem um NIC, e debaixo do NIC só tem uma alfa. Então, você constrói algo que é unívoco, né? Então, alguém precisa dizer que o BR é Brasil e não é Brooklyn, ou é outra coisa qualquer. Quer dizer, alguém precisa ter a raiz dessa árvore, e quem cuida da raiz é o ICANN. O ICANN nasceu do John Postel, que é o cara que nos deu o BR, já falecido. Então, o ICANN simplesmente cuida dessa estrutura em árvore, que é a estrutura que define univocamente uma forma mnemônica de você associar um nome a um número, né? Então, isso é construído de forma a ser unívoco. Eu espero que não apareça um outro BR. Se aparecer um outro BR, você vai ter duas árvores, uma que é do Brasil e outra que é de Brooklyn. Daí você não sabe qual das duas está referindo. Aí vai ser uma ruptura da estrutura de nomes da internet. Além disso, a ICANN também serve para distribuir números IP, porque enquanto os nomes têm a ver com a administração, por exemplo, todas as máquinas que terminam em NIC-BR são cuidadas pelo NIC. Elas podem estar aqui, podem estar no Peru, podem estar em Fortaleza, no Japão. Nós temos máquinas na Alemanha, temos máquinas no... Mas se são NIC-BR, nós é que estamos cuidando. Agora, se elas estão na Alemanha, ou no Japão, ou nos Estados Unidos, da mesma forma que a telefonia acontece, né, o DDI delas é diferente. Então, o IP delas depende do local onde estão. Onde elas estão. Então, o número da máquina depende da região onde ela está, porque os IPs são entregues em blocos para regiões. Então, nós temos, evidentemente, um bloco IP, outros também têm blocos IP. Se nós temos uma máquina na rede de alguém na Coreia do Sul, por exemplo, e nós temos que usar um IP deles, não podemos usar um IP nosso. É a mesma coisa que se eu tenho um número em Rio, o Rio é 021, São Paulo é 011. Eu não posso usar 011 no Rio, não vai dar certo. Isso não quer dizer que as famílias se separam. As famílias são, todos os Guimarães são da família Guimarães. Um pode estar no Rio, outro pode estar em São Paulo. Então, essa estrutura de como você distribui os IPs, alguém tem que cuidar. Então quem fazia isso era a IANA também, era o Postel originalmente. A IANA é um pedaço agora da ICANN, então a distribuição de IPs, a ICANN distribui para as regionais. Por exemplo, nós temos o LACNIC na região latino-americana, e as regionais distribuem para os países. Alguns países têm autonomia, o Brasil e México nessa região tem autonomia dos IPs, porque a gente é até anterior ao ICANN, ao ICANN e ao LACNIC. Então nós recebemos os IPs, distribuímos, outros pedem diretamente ao LACNIC. Então os demais países pedem ao LACNIC, enquanto para nós eles nos dão um bloco e nós distribuímos, e o México também, com autonomia na região do Brasil. A Europa tem uma outra estrutura. A Europa tem outra estrutura, tem um consórcio que distribui IPs na Europa. Eu agora não vou lembrar o nome do negócio, mas é uma outra estrutura. Ou seja, Demi, os IPs eles seguem uma lógica regional, local, geográfica. E o DNS é uma lógica hierárquica, né? Isso, de administração. Respeita tudo que está debaixo do ponto .br, tudo que está debaixo da administração, é isso. Tudo que é USP-BR é referente à USP. A USP. Não interessa se está em Ribeirão Preto, no Amazonas. Mas para eu achar USP, eu antes tenho que achar o BR. Antes tem que achar o BR. E é por isso que tem um servidor raiz. Então, exatamente. Quando você entra na rede do nada, você tem escrito em pedra o endereço de 13 servidores raiz. Existem 13 servidores raiz que a ICANN cuida, e esses servidores são a única coisa que você precisa saber na vida, porque você vai neles e pergunta, e eles vão te endereçando. Então você vai perguntar onde é USP-BR. Eu não sei, mas eu sei onde é BR. Então, vai mandar para nós. Aí vão dizer, onde é o USP-BR? Vamos, tudo bem, USP-BR eu sei onde é que é. Você quer agora poli-USP-BR, precisa perguntar para o USP, porque eu não sei onde é que é poli, mas eu sei o USP-BR. Então, essa é uma resolução que é... Quando você fala mandar para nós é onde? A pergunta. A pergunta, claro, você pergunta ao BR. Eu mando para quem, Demi? Para o registro BR? O registro BR é o servidor DNS. Esse servidor nós temos replicado em vários lugares. Como eu falei, tem na Coreia, na Alemanha, nos Estados Unidos. A gente tem replicações disso, porque se alguém na Europa perguntar onde é que está o USP-BR, é ruim ele vir até aqui. Talvez ele possa resolver localmente. Então, o DNS é uma estrutura cooperativa. Nós temos troca de tráfego cooperado. A Alemanha tem um servidor aqui. Se você quiser perguntar um negócio termina em DE, nós respondemos. Você não precisa ir até a Alemanha.
Então isso é uma coisa que vem da Mas origem se da atualiza internet. isso. Ah, não. Você Não, só não, tem o eles endereço, atualizam. claro. A gente tem a máquina aqui, eles atualizam. A gente não entra no conteúdo. A gente está simplesmente dando Tudo o que recurso. é .de, Alemanha, pergunta para ele. Sim, mas eventualmente pode perguntar aqui, porque ele pode ter uma cópia aqui. Nós temos, como nós temos cópia lá. Então isso facilita o trânsito e, digamos, racionaliza o trânsito. Você não, se você está na Europa, não tem sentido você vir até a América do Sul, perguntar onde é que está uma máquina que termina em BR, você pode resolver por lá. Ou seja, então tem uma estrutura que funciona muito rapidamente, porque ela tem E é cooperativa. E é cooperativa. E não tem custos, cada um paga os seus. Então, na verdade, eu só queria entender por que são 13 servidores raiz? Porque é o que cabia num pacote único para você fazer uma pergunta. Quer dizer, eles comprimiram ao máximo o nome, mesmo assim, 13 nomes cabiam num pacote só, para você diminuir o tráfego. Então virou 13. Virou 13. Mas eles todos Só que hoje tem replicações. espelhos. Não, tem um monte de espelhos. Nós temos dos servidores, nós temos replicações aqui, uns 70 pontos aqui em São Paulo, no Brasil. Mas essas replicações, Demi, elas têm que se atualizar de tempos em tempos. O chefe, quer dizer, o main, quando ele atualiza, ele replica para os demais. Quer dizer, a gente recebe a atualização instantânea. Instantânea. Muito legal. Então, na verdade, nós temos uma estrutura da internet que é bastante complexa, né? Você tem toda uma parte técnica que é definido por consenso e ETF, você tem uma distribuição de domínios e de IPs, que a ICANN está lá, e tem alguma outra grande instituição que é essencial para a internet funcionar, Demi? Então, veja, para a internet, nessa estrutura que eu falei, é isso. Agora, sobre isso, e aí tem uma opção de problemas. Veja, primeiro ponto grave, ou não grave, ou característica disso, é que isso não respeita fronteiras. Isso é uma coisa que é transfronteira. Essa infraestrutura que eu falei vaza no mundo inteiro como se fosse um tapete cobrindo tudo. Na verdade, é uma coxa de retalhos, são diversas redes. Mas, certamente, quando você sobe no nível, você tem características regionais que podem ou não ser respeitadas pelas aplicações que estão sobre a internet. E aí você tem uma tensão grande, você tem um problema de legislação, em que legislação se aplica em cada caso, até onde a legislação pode ir ou não, qual é o tamanho do seu braço, né? A GDPR europeia pode atingir fora da Europa, etc. e tal. São coisas muito delicadas. A parte de jurisdição, tem alguns órgãos que discutem jurisdição, mas não há acordos internacionais na área, e essa é uma região evidentemente complexa. Ou seja, na hora que você começa a falar que tem que valer a lei do seu país diante dessa infraestrutura sociotécnica, vamos dizer assim, as coisas dão conflitos, né? E aí vem o problema da regulação. A regulação da internet, que está sendo reivindicada, né? Muitos falam regular a plataforma como se fosse regular a internet. Eu queria que você falasse o seguinte: você acha que depois de tudo que aconteceu, vendo a internet evoluir, tudo que ela trouxe de bom e de ruim, essa estrutura ela precisa ser alterada? Qual o futuro dessa regulação para você? Bom, eu vou falar, evidentemente, do meu ponto de vista, com todas as falhas e contra-argumentos que pode ter por aí. Eu vejo aí, nessa história, não da infraestrutura em cima, mas das construções que teve isso, eu vejo 2 pontos que você devia atuar, ou pelo menos poderia atuar. O primeiro ponto, óbvio, né, é se houver uma concentração de poder econômico. Existem leis que impedem que você monopolize algo, porque isso te dá um poder além do ponto. Tem uma lei antitrust norte-americana, no exemplo típico do caso das Bell Labs dos velhos tempos. Sim. Quer dizer, você pode dizer, olha, desculpe, nesse caso você está extremamente concentrado e precisaria de alguma forma diluir ou dividir isso em pedaços ou coisa assim. Isso é mais ou menos o que o DMA europeu tenta fazer, é uma linha. A outra linha, e aí eu tenho, digamos, divergências com uma opção de outra gente por aí, eu acho o seguinte: nós deixamos que essa infraestrutura, essa superestrutura sobre a infraestrutura, tomasse algumas atitudes. E aí é aquela velha discussão que eu acho que nós devíamos, antes de procurar quais são os erros de inação deles, porque deixaram isso, deixaram aquilo, verificar quais são os erros de ação. E eu vou dar um exemplo simples. Quer dizer, todo mundo usava correio eletrônico nos velhos tempos, é uma excelente ferramenta. O que incomodava no correio eletrônico, não no começo, mas depois, incomodava as spam. Quer dizer, eu comecei a receber coisas que eu não queria, que ninguém queria me mandar, e de repente era um truque, de repente era uma armadilha. A internet não foi projetada para segurança, ela desde o começo. Tanto que, por exemplo, o SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, lembra correio normal. Quer dizer, você não precisa garantir que o Sérgio Amadeu, que mandou e-mail para mim, eu não sei se é ele mesmo ou não. Claro. Não dá para garantir isso, como o correio. Se eu jogar uma carta no correio, ela vai ser entregue. E se você escreveu que quem está mandando é o Papa Bento XVI, vai chegar. E não é, tá certo? Então, bom, em suma, no correio eletrônico,
emulou-se o correio tradicional e o pessoal aproveitou para fazer, por exemplo, ataques no sentido de compre isso, compre aquilo, ou entre em tal lugar e vai ter um problema ali, etc. Então, quando eu entrava em redes sociais nos velhos tempos, eu seguia quem eu queria seguir, quem queria me seguia, mas lentamente até, provavelmente por modelos econômicos, para aumentar o retorno, você passa a receber coisas dizendo, olha, esse também parece do tipo que você gosta, você segue o Serginho, mas tem esse e-mail da Maria, que não é o Serginho, mas é interessante. Quer dizer, nós passamos a aceitar que algoritmos, ou seja, a ação, né, nos enviasse coisas que nós não pedimos. Então, se eu recebo algo seu, eu acredito que ninguém tem o direito de impedir que eu receba algo seu, como é o velho correio, como é a velha telefonia. Ninguém pode dizer, não, esse e-mail do Serginho não pode ser entregue a você porque contém mentira. Isso é um problema entre eu e o Serginho. Agora, se eu recebo um e-mail que é um cara que eu não sigo, ou se eu recebo uma mensagem, um Twitter, o diabo que for, de um cara que eu não sigo, por que isso veio a mim? Quer dizer, quem decidiu que eu devo receber aquilo? Essa é, na minha opinião, um problema de ação. E esse terreno estaria mais ou menos aplainado, porque nós resolvemos, em parte, pelo menos, o problema do spam no correio eletrônico. Então, se nós começássemos a dizer o seguinte, espera, por que você está tomando atitudes de tirar o perfil do cara e dizer, não, você gosta mais de isso ou daquilo, então toma mais disso ou toma mais daquilo? Essa é uma atitude, digamos, é uma posição ativa delas, por conta de um algoritmo que não precisa ser mal intencionado em si, mas pode gerar coisas ruins. Então, quer dizer, eu acho que esse é o ponto que nós deixamos correr. E aí nós vamos atrás dizendo, você me mandou um treco que não é verdade. Bom, de novo, se você me mandou um treco que eu estou seguindo, você não tem que entrar no mérito. Né? Se o Serginho me liga no telefone e me xinga, é um problema entre eu e ele. Posso até processar ele, mas é um problema nosso. Eu não vou processar a telefônica. Agora, se a telefônica me manda um telefone, manda um cara que eu não tenho a menor ideia quem seja, porque eles decidiram que me interessa, aí eles têm parte da culpa no processo. Então, se você não começar a limpar essa área, eu não devia atrás dizendo, não, você devia verificar o que está me mandando. Nos velhos tempos, era proibido o intermediário saber qual era o conteúdo. Hoje, a DSA europeia está praticamente exigindo que o cara saiba qual é o conteúdo para que impeça o conteúdo. Eu acho que nós estamos, na verdade, dando mais poder do que tirando poder. Mas essa é uma discussão muito complicada que não dá para resolver. Mas, por exemplo, Demi, nesse teu exemplo do correio, sem dúvida nenhuma, o carteiro, ele não tem nenhuma culpa de te entregar uma ameaça de morte dentro da carta. Evidente. Agora, nós estamos num mundo de redes sociais, plataformas. Sim. A plataforma não é a internet, a plataforma não é a web, a plataforma é uma empresa que tem um tamanho hoje considerável, para você ver, né? Eu participei de uma tentativa de fazer uma alternativa ao Facebook, que se chamava Diáspora. Era um rotundo e contundente fracasso. A gente tinha, sei lá, talvez mais de 100 mil pessoas, mas 100 mil pessoas no mundo das redes sociais online é nada. E, na verdade, você tem hoje um Facebook, um TikTok, enfim, e eles têm uma postura que eles dizem que são espaços públicos, de debate público, e, ao mesmo tempo, eles não querem se intrometer nesses fluxos de dados, né? E aí que vem as ameaças, as fake news, as coisas todas que a gente viu. Não sei, você acha que essas plataformas necessitam ter uma regulação específica, que não é a regulação da internet, a regulação das plataformas? Bom, de novo, a minha opinião, eu acho o seguinte, a primeira coisa que tem que fazer é ter uma taxonomia aqui, porque o que você falou de intermediário tradicional ainda existe na internet. Certamente a telefonia continua a internet tradicional. Claro. Talvez alguma coisa de mensagem, tipo o WhatsApp, que teoricamente tem criptografia ponta a ponta e que não te manda nada além do que você receberia dos seus correspondentes, seja uma coisa paralela com o que era o correio e que era a telefonia. Agora, se o carteiro, em vez de me trazer a carta e me entregar, ele põe a carta num pôster e sai andando na rua com essa é a carta do Serginho, isso não é o correio tradicional, você entendeu? Pode ter a carta, pode ter uma ofensa que eu mandei a você, mas toda a rua viu, toda a praça viu. Então, essa é uma diferença. Então, de novo, se o intermediário é um intermediário tradicional, no sentido que ele não entra, ele devia ser, inclusive, vedado de saber qual é o conteúdo que ele está transportando, esse cara devia ser infenso, imune ao conteúdo. Ele não é responsável por aquilo. Se esse conteúdo não só é conhecido, como ele usa o conteúdo para dizer quem deveria ver, no sentido que o algoritmo, esse é um tema que o Serginho gosta, vou passar para ele também. Veja aí que coisa interessante. Esse é uma atitude ativa. Então, esse não é o tradicional intermediário que a seção 230 americana previa em 96.
Então, se a gente não fizer uma taxonomia disso, a gente vai misturar alhos com bugalhos. Quer dizer, eu não imagino que alguém vai querer agora regular correio tradicional, não tem o menor sentido. Nem mesmo correio eletrônico não tem o menor sentido. Dizer, não, esse e-mail não vou entregar, porque esse e-mail me parece esquisito. Não, estou mandando e-mail, a responsabilidade é minha. O cara não gostou, ele vem para cima de mim. Você, correio, não tem nada a ver com o peixe. Agora, se você está olhando aquilo, porque aí você vai aproveitar e mandar uma propaganda, você começa com as boas intenções de negócio, isso pode ter efeitos colaterais que você não prevê. Eu vou usar uma frase que me veio hoje de manhã na cabeça. Tem uma frase famosa de um filósofo conhecido, dizendo que a história começa em tragédia e depois se repete em farsa. Conheço. Eu diria que na fase atual a coisa começa em farsa e depois se repete em tragédia. É verdade, é verdade. Precisa trabalhar isso aí. Mas tudo que você está me colocando indica uma necessidade você chamou de taxonomia, ou seja, separar as coisas. Separar as coisas, mas existe, Demi, hoje uma força, né, que muito grande, principalmente quem defende a democracia, por causa dos ataques brutais que são feitos pelas redes, que não tem a ver com a rede, são pessoas fazendo isso, mas que o que está se cobrando é que se organize bloqueios. Olha, o ano passado, mais de 40 países, não por motivos nobres, bloquearam a internet, bloquearam na infraestrutura. Sim. Então nós estamos vivendo uma coisa assim, que o futuro da internet depende de uma proposição que aqueles que querem mantê-la livre e democrática façam, né? Porque senão o que pode acontecer é vamos chamar assim, um exagero que coloca em risco toda essa dinâmica. Então eu acho que, por exemplo, na internet brasileira, nós temos um sistema de governança, que a gente não falou muito aqui, só no começo. Esse sistema de governança no Brasil, você acha que ele está funcionando bem? Ele pode continuar sendo um sistema multissetorial, apesar da gente ler nos jornais que vários... Por exemplo, a Anatel falou que ela cuidaria de toda a internet, seria até a polícia da internet. Bom, isso eu fiquei um pouco chocado quando eu li isso, mas eu queria que você, como o presidente do NIC-BR, nos explicasse esse modelo de governança no Brasil. Ele está dando conta do recado? A internet funciona bem no Brasil por causa desse modelo? Eu acho que a internet funciona bem no Brasil e foi citada, digamos, como exemplo para vários países, historicamente. Primeiro, até o modelo brasileiro do CG, criado em 95, ele é anterior à ICANN, que é de 97, e ele é multissetorial desde o seu início. Quer dizer, inicialmente ele era multissetorial, mas com indicações, né? Depois, na revisão em 2003, o Serginho foi ator fundamental no processo, passamos até a eleição da área, digamos, pública, da área privada, né? E manteve-se a indicação do lado do governo. Nós temos o decálogo do CG, é um negócio que foi recebido, digamos, com aplausos internacionalmente no IGF, em que a gente apresentou isso, que foi em algum lugar, em Riga. Não foi em Riga, foi em Vilna. Todo mundo achou ótimo, né? O Marco Civil, eu acho que foi uma enorme conquista em 2014, junto com a Net Mundial, quando a gente conseguiu a assinatura disso daí. Então, do ponto de vista da internet, o Brasil tem uma excelente imagem internacional. Todo mundo considera o Brasil como algo a ser seguido, né? E eu gostaria muito que isso se mantivesse assim, e que não virássemos, de repente, motivos de crítica. Então, eu acho que o Marco Civil é algo que tem que ser preservado. Ele teve uma adição importantíssima, foi a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Proteção de dados é uma coisa que não tem a ver só com a internet. Claro. Mas certamente a internet é um negócio fundamental no processo. Então, eu acredito que esse tipo de articulação que nós temos é muito boa e a gente teria que seguir daqui para novas medidas. Nada contra que você tenha novas medidas. Eu acho que o que está no Marco Civil é perfeito, é principiológico, como dizem os que entendem do que é principiológico, no sentido de que é uma coisa que são direitos que não se mudam, não são coisas que têm que ser ajustadas. De novo, quando você fala que você tem que buscar os verdadeiros responsáveis e não pegar os intermediários, isso é absolutamente verdadeiro se os intermediários são intermediários. Se os intermediários são, em parte, responsáveis, por exemplo, ao tomarem a iniciativa de me mandar algo que eu não pedi, eles deixam de ser intermediários e passam a ser
agentes ativos. Então, de novo, isso é uma questão de estabelecer uma taxonomia e uma ordem certa das coisas, para você não jogar fora a criança junto com a água do banho. Então, eu diria que nós estamos numa situação muito boa internacionalmente, somos considerados, digamos, um país tecnicamente muito sólido, mas além da parte técnica, a parte legal foi bem construída e a parte de governança foi bem construída, o CG foi imitado em vários lugares e segue bem, né? Eu acho que é importante que a gente não permita que, digamos, as agruras que a internet nos traz e, digamos, as ansiedades que ela nos traz nos levem a tomar decisões erradas em relação a isso. Agora, Ademir, o multissetorial brasileiro, você acha que ele precisa ser aprimorado? Os setores que foram destacados como fundamentais lá atrás, eles continuam sendo fundamentais para a internet? Eu acho mais importante a ideia do multissetorial do que como ela é a composição nesse momento. A composição nesse momento varia. Por exemplo, o pessoal de governo tinha determinados ministérios representados lá que foram fundidos, foram separados, mudaram para cá, mudaram para lá. Talvez fosse melhor ter um conjunto de cadeiras de governo que fossem indicadas, independente de estar amarrada a uma cadeira A, B ou C, porque essas cadeiras A, B ou C mudam. Do lado da área privada, nós temos algumas coisas que também foram pensadas na época da criação do CG. Certamente é muito bom que tenha 4 elementos da área privada, 3 da área acadêmica, 4 de ONGs e tal, mas isso eventualmente pode ter algum aperfeiçoamento no sentido que você garanta que, digamos, a sociedade continua bem representada no processo. Então, isso certamente, mas isso não afeta o fato de ser multissetorial e nem afeta a proporção. Talvez você possa fazer pequenos ajustes aí, que isso as próprias eleições resolvem. Quer dizer, quando você tem uma eleição em que determinado setor se sentiu não bem representado, ele participa mais efetivamente da próxima e consegue um representante no CG. Que pode ser também, discutir também bom, isso desde o começo foi tentado, eu sei porque eu participei disso, foi tentado uma paridade entre todos os setores. Isso não existe. Claro, o governo é minoria, se somar todos os representantes da sociedade civil, mas o governo é muito forte, né? Então ele é a minoria de 2, né? Ele poderia ser, do jeito que você falou, poderia ter ajustes fundamentais nesse modelo de governança. E eu acho que essas coisas variam. Por exemplo, temos uma cadeira, por exemplo, de software e hardware. Isso já foi o mais importante nos velhos tempos do que talvez hoje. Já não temos um grande fabricante de hardware e de software na área. Isso não vou entrar em discussões nesse caso, mas, por exemplo, talvez do lado de governo a gente tenha o CNPq. Podíamos ter talvez a RNP no lugar do CNPq, que é uma área de redes, então alguns ajustes que pudesse trazer mais gente da área técnica. Mas esse é um comentário, de novo, solto. Eu acho que a ideia central é multissetorialismo, tem que ser preservada a todo custo, porque é o que nos deu visibilidade, que nos deu, digamos, respeito internacional na área, e isso é fundamental. E como isso se comunica com o NIC, para quem nunca pensou sobre isso, Demi? Então, veja, o NIC, na verdade, historicamente, ele começa até antes do CG, porque ele começa com o BR, com as ligações de rede, mas o NIC é um órgão técnico que não tinha personalidade jurídica, porque era, na verdade, feito pelas pessoas que eram pagas pelas instituições envolvidas. Eu era funcionário da FAPESP, os outros eram funcionários da UFRJ, etc. E tal, cada um trabalhando em algum lugar e trabalhava em redes acadêmicas, né? Quando isso começou a ter, digamos, importância além da academia, e esse é um dos motivos da criação do CGI em 95, nós até avisamos, é o seguinte, nós temos domínios para universidades, mas agora tem domínios pedidos para o pessoal da área privada, vai precisar de CNPJ, pode ser CPF, vamos cobrar ou continuar grátis, era tudo grátis até 97, 98, não cobrávamos nada desse negócio, porque cada um era suportado pelas próprias instituições, mas uma hora a instituição não ia querer continuar pagando funcionários de uma rede internacional para gente da área comercial e privada usar. Então o CG veio, de alguma forma, colocar um plano normal de continuação disso e de expansão disso lembra que em 94 começaram os provedores a aparecer, Dialdata, Mandic, depois grandes empresas de mídia passaram a ser provedores, o BOL, o UOL, etc. e tal. Então, as BBS, algumas viraram provedores. Viraram, sim, claro. Tem gente que não sabe o que é BBS, né? Mas é interessante isso. Ainda tem esses protocolos, né? Tem, mas ninguém mais está usando. Ninguém usa mais. Mas vamos lá. Então, quer dizer, então o NIC é o que executava a coisa técnica desde o começo, registro de nomes de domínio, distribuição de números IP, etc. e tal, e continuou fazendo isso. Nós passamos a receber recursos a partir de 97, quando a gente decidiu que íamos cobrar para eliminar o ônus das instituições que mantinham aquilo por conta própria. Isso nos deu rapidamente superávit.
Então, o CG passou a ter recursos para aplicar em atividades em prol da internet brasileira a partir do superávit que o BR estava gerando. O NIC, em 2003, virou, na gestão ainda, Ivan virou uma pessoa jurídica, mas não foi ativado em 2005. Sim. Em dezembro de 2005, quer dizer, em 2005 nós passamos a receber o recurso que ia para a FAPESP, passou a vir diretamente para o NIC. Que ia para a FAPESP, Demi? Porque era lá que funcionava o BR. Então, quando o CG decidiu cobrar, ele não tinha onde colocar para o CG, não tem personalidade jurídica. Então, o que a gente faz? Então, foi feito um projeto dentro da FAPESP, isolado dos recursos da FAPESP, para não misturar os dinheiros, onde o dinheiro do registro ia. Então, ainda existe hoje esse projeto lá com o resto. Por exemplo, os 6 centros de inteligência artificial criados pelo MCT e a FAPESP são com recursos do BR que estão lá desde o começo dos tempos. E ainda tem recurso lá. A partir de 2005, esse recurso passou a ser canalizado para a pessoa jurídica da empresa privada, sem fins de lucro, NIC-BR, que foi criada com uma instituição específica ligada ao CGI. O CGI é a nossa Assembleia Geral, mas nós somos a área técnica, nós não discutimos, nós trabalharíamos com o Marco Civil e sem o Marco Civil, nós trabalharíamos com o decálogo e sem o decálogo. A internet... Nós continuaremos tocando o BR e os IPs. Claro que para nós é muito melhor que exista, e a gente defende isso, né, Marco Civil e tudo mais, mas NIC como instituição é uma instituição técnica cuja função é operar pontos de troca de tráfego, gerar boas normas de segurança para a rede, fazer estatísticas sobre a rede, cuidar de protocolos em geral. E distribuir os IPs e números de domínio. Nomes de domínio. Isso. Então, o NIC, ele faz essa operação técnica, mas ele também pode receber orientações ou indicações do CGI. Então, por exemplo, se existe um projeto que pode ser lançado e é uma boa ideia, vou dar um exemplo. Tá. Pontos de troca de tráfego. O que são pontos de troca de tráfego? Bom, se eu quero mandar... eu sou uma instituição, quero contratar uma banda para ter acesso à internet. Eu contrato 100 mega. Desses 100 mega, claro, não entra no mérito. Desses 100 mega, 20 vão para a Europa, 10 vão para os Estados Unidos, e 20 vão para o outro lado da rua, onde tem um jornal ou uma outra universidade com quem eu troco o tráfego. Qual o sentido de eu contratar 100 mega, que podiam ir todos para a China ou para a Europa, para atravessar a rua? Então, a ideia foi, eu não quero ir até a Europa e voltar para acessar a instituição do outro lado da rua. Isso não é bom nem para mim, nem para a rede. Então, as áreas metropolitanas poderiam fazer, digamos, acordos locais em que esse pessoal troca tráfego a custo zero, muito baixo, porque estão todos na mesma região. Eles chamam pontos de troca de tráfego metropolitanos. Nós criamos isso aí por volta de 98, por aí, mas depois foi desativado na FAPESP, e então o CGI topou a ideia, falou, não, vamos pegar parte dos recursos que existem no NIC, então o NIC tem direito de usar esses recursos, não só para nomes de domínio, porque evidentemente nós temos que usar os recursos para manter os servidores DNS funcionando e tal, mas nós poderíamos usar isso para fazer um projeto específico de pontos de troca de tráfego. E para você ter uma ideia, o ponto de troca de tráfego de São Paulo é o primeiro do mundo em tráfego, não é um bom, é o melhor que tem. Passamos da Alemanha, primeiro do mundo. Passou Frankfurt durante a pandemia. Olha. E ainda mantemos a posição. Então, deu certo esse negócio. Quer dizer, por isso que a rede brasileira em particular é bom. Quer dizer, quando você tem um ponto de tráfego tão grande assim, o pessoal de São Paulo resolve o tráfego aqui. Não precisa ir para lugar nenhum para resolver o tráfego. O ruim disso é que o pessoal de outros lugares do país prefere vir até aqui, porque aqui tem... É a velha história, se eu tenho um grande shopping que tem muita loja, é melhor, sei lá, do que tentar montar uma lojinha local. Então nós estamos fazendo um esforço agora grande para que esse pessoal não precisa vir. A Fortaleza já é um bom ponto de troca de tráfego, Rio Grande do Sul, Porto Alegre... Salvador tem uma iniciativa aí que a gente inclusive apoia, que chama Open CDN, quer dizer, uma situação em que nós levamos... Porque na verdade o cara vir até aqui, ele vem até aqui que tem atração de tráfego aqui, Sim. Tem tráfego para trocar com todo mundo. Por que você iria para Salvador se lá tem só um provedor local? Você não iria. Então, se você conseguir levar a atração de tráfego lá, ele resolve-se por lá, não precisa vir até aqui. Então, essa é a iniciativa do OpenCDN, que está indo bem também, que é um ponto de troca de tráfego com esteroides, tá certo? Então, é isso. Então, essa é uma iniciativa nossa. Outra coisa, estatísticas. Quer dizer, desde o começo do projeto do novo CG, o CG devia saber como está a internet brasileira. Para fazer isso, você tem que ter estatísticas que são comparáveis com outras estatísticas mundiais. Então, nós temos 13, 14 anos do CT, que tem reunião hoje lá embaixo sobre isso, onde o pessoal discute estatísticas. Isso aí estão estatísticas muito bem, digamos, elaboradas, comparáveis com outras coisas do mundo, como
como são as crianças na internet, como são os pais, como é a empresa, como vai a IA na internet. São coisas que a gente tem feito. Então, isso a gente não faz por conta própria. A gente propõe isso ao Conselho do NIC e ao CG para dizer, podemos alocar recursos nessa nova área? Então, podemos ou não podemos. Temos superávit? Temos. Então, ótimo. Então, aloca-se ou não e a gente vai mostrando os resultados. Entendi. Então, o NIC não cria coisas por iniciativa própria, mas ele pode propor coisas que, se aprovadas, podem gerar um projeto. Ou seja, então o CGE é um conselho dessas boas práticas, dessas aplicações. Dessas aplicações. É um crivo que diz se vale a pena aplicar em algo. E por isso que ele é multissetorial. Isso. Ou seja, ele constrói o consenso para funcionar. Isso. E o que a gente recolhe é mais que razoável que volte para a internet, porque é um dinheiro que não é um dinheiro público, é um dinheiro do pessoal que registra BR e tem que voltar para a internet brasileira. E esse é um dinheiro que não tem carimbos específicos, claro que passa pelo crivo do CG, pelo crivo do Conselho do NIC, mas de alguma forma volta em atividades que são benéficas à internet na verdade, local. então, desde que começou o projeto, ainda quando o NIC não era uma figura jurídica ali, já consolidada para recolher recurso, você diz que o registro do BR, aquele que a gente registra os domínios dos nossos sites e aplicações, ele sempre foi superavitário. Bom, ele era grátis até um certo tempo, ele não era superavitário. Desde que ele passou a ser cobrado, em 1 ano e meio ele virou superavitário, porque a gente ia comprar servidores e tal, e rapidamente começou a gerar recursos, né? E nós somos um dos mais baratos do mundo. O BR não é um domínio caro, é um domínio barato, porque não tem nenhum interesse em gerar uma receita absurda, não tem nada disso. A gente quer se sustentar e, evidentemente, o que sobra, né, a critério do CG, é devolvido em atividades em prol da internet brasileira. E isso tem garantido que a internet no Brasil tenha um padrão. Eu desconheço algum problema que tenha tido no registro de domínios. E isso funciona porque a gente tem os domínios aqui todos com segurança, com agilidade e tem backups fora do Brasil. Então, exatamente. O DNS brasileiro é replicado em vários lugares do mundo e em vários pontos de troca de tráfego brasileiros. Nós temos várias replicações dentro do Brasil e várias replicações no mundo. E a gente tem, então, com isso, muita redundância e, como você bem colocou, não tivemos saída do ar em nenhum momento, nem nas pandemias, nem nada disso. E a gente tem algum esquema que a gente preserva desde o começo. Por exemplo, a gente mantém uma semântica no BR. A gente não abriu o BR para registro direto. A gente mantém debaixo do BR um segundo nível que nós controlamos. Então, por exemplo, GovBR é o lugar onde as entidades de governo registram. Nós repassamos isso ao Ministério do Planejamento. É ele que decide quem vai ficar debaixo do GovBR. Nós não entramos no mérito, mas só o pessoal que eles decidem ficam debaixo do GovBR. Então, esse é um domínio dentro do BR, mas fechado, específico para uma determinada aplicação. Para governos. Isso. Da mesma forma, tem, sei lá, EngBR para engenheiros, ArcBR para arquitetos. Algum deles é aberto, outros não é aberto. Mas nós temos uma coleção de segundos níveis, de forma que, por exemplo, se existe um engenheiro chamado Sérgio e ele registra Sérgio EngBR, nada impede que exista um médico que também chama Sérgio e que registra Sérgio MEdBR. Então a gente permite, inclusive, homonimia pelo fato de ter... Esse MED e esse Eng, ele é feito aqui. É feito aqui. É feito aqui. Isso. Então, é diferente do Gov, né? Não. O Gov também é feito aqui, só que o Gov tem porteira. Só entra no Gov quem ele autorizar lá. O Eng e o MED não tem porteira. Se você quer registrar batata EngBR, você registra, porque o Eng está aberto a quem se considera parte daquela comunidade. Nós não entramos no mérito disso. Eu me lembro, porque eu tive que registrar do governo eletrônico de São Paulo há muito tempo atrás, e São Paulo tem o mesmo nome do estado, né? E o estado já tinha esse domínio, e estava ainda acertando. Não, aí eu falei, então o nosso é prefeitura.sp.gov.br. Aí eles falaram, mas Bauru também é prefeitura. Eu falei, mas não é do tamanho da de São Paulo. Aí alguém aqui autorizou. Alguém não, o governo autorizou. O governo de São Paulo. Esse também de São Paulo autorizou. Era a Prodesp que fazia isso, eu não sei quem é agora, mas era a Prodesp. Mas enfim, tem lá uma negociação, né? E tem funcionado esse registro. E a segurança dele tem sido impecável porque... Como você bateu na mesa, eu bato também, ele tem funcionado de maneira... Agora, como que vai ficar daqui para frente, Demi? Você vê... você, claro, deve estar percebendo as várias pressões para ter determinadas incidências legais, né, aprovadas no Legislativo, ações de governo, em relação à internet.
O que você vê nos próximos meses, nos próximos anos? Como que vai ficar isso aqui? Como é o futuro da governança da internet? Bom, não vou repetir a frase do Malan, que o futuro já é difícil, porque no Brasil até o passado é indefinido, mas não vamos entrar nessa discussão. Mas eu acho que o ponto fundamental aqui é que a gente preservasse, que a gente preserve, né, o que a gente aprendeu esse tempo todo. Primeiro, acho que é um erro a gente dizer vamos começar a discutir isso do zero, porque não é verdade. O Brasil tem uma enorme quilometragem rodada na área. Então, o primeiro erro é, tem um negócio chamado internet, vamos discutir. Isso já vem há algum certo tempo. Segundo, eu acredito que o modelo, por exemplo, que o Marco Civil usou, com mais de 2 anos e meio de discussão pública, gerou algo que é imune a críticas da época e continua válido até hoje. Então, eu acho que é fundamental que a gente separe o que são coisas principiológicas, são coisas que não mudam, que tem mudança muito lenta, quando a sociedade muda, de coisas que são pontuais, que não são importantes. Quer dizer, por exemplo, se você discutir segurança, nos velhos tempos você tinha ataque de vírus a partir de disquete. Hoje não tem. Se tivesse uma lei dizendo é proibido o disquete ter vírus, você não sabe nem o que é disquete, quer dizer, isso aí morreu. Então a coisa tem que ser principiológica. Então se você tem uma lei que é principiológica, tudo bem. Outra coisa que me incomoda pessoalmente, e eu escuto isso várias vezes, não, esses caras, eles agem no Brasil, então precisam ter respeito à legislação. Claro que eu gostaria que isso fosse assim, mas vamos fazer uma analogia. Digamos que tem um bookmaker na Inglaterra que por telefone você joga na loteria. Ele é um bookmaker na Inglaterra. Na Inglaterra pode ter um bookmaker. Você vai fazer o que com isso? Você pode bloquear aquele número. Você não pode dizer, você não pode aceitar a aposta de brasileiro, para ele não sabe que é brasileiro. Vou dar um exemplo pior. Em países da região Oriente Médio, teve reclamações de que tem empresas brasileiras que vendem pinga. Lá não pode vender pinga. Mas, de novo, eles vendem pinga na internet aqui. Quem compra pinga, quem tem que controlar a entrada de uma pinga ilegal é, digamos, a alfândega deles. Não é a internet que diz, não, você não pode vender pinga para a Arábia Saudita, porque eu não tenho a menor ideia. Se eu sou de Pirassununga, eu não tenho a menor ideia que países podem ou não comprar pinga. O cara mandou para mim um pedido, pagou, eu mandei. Se entram num país, isso é um problema da alfândega local. Então, às vezes, a gente tem essa intenção. Tudo que funciona na internet funciona em todo lugar do mundo. Sim. Então, a frase dizer, não, ele funciona no país. Claro, a telefonia também. O correio funciona em qualquer lugar do mundo. Então você vai, não, o correio aqui tem que respeitar. Bom, o correio seu respeita as suas normas, o correio dos outros países respeita os países. Sim. E existe uma norma geral que faz o correio internacional funcionar, que é o que a telefonia tem, por causa da ITU e por causa de outros órgãos desse tipo. Então, precisamos tomar cuidado com esse tipo de afirmação, porque eles esbarram em coisas que são irrealizáveis, tá certo? Não existe o ar do Brasil. O ar é o ar, quer dizer, o ar do Brasil também é da Argentina, do Paraguai, ele varia, tá certo? Dizer, não, aqui no Brasil poluição não entra. Eu não sei começar a fazer isso aí. Não, poluição entra. E por isso que há. Aí é que tá, Demi, ó. Antes da gente acabar, estamos chegando a 50 minutos aqui, mas eu preciso falar isso, Demi. Olha só. O ar. Todos nós temos que cuidar do ar. Argentina, Uruguai, Brasil, exatamente. Porque o ar não para na fronteira. Opa, parou na fronteira. Nossa. Então, na verdade, nós precisamos começar a ver tratados internacionais da internet, e isso a gente precisa efetivamente, porque são normas importantes, né? Eu sei que os tratados têm que ser validados dentro dos países, e quando você fala validado, vai vir uma discussão, Demi, quem valida um tratado internacional sobre internet? Porque a internet, ela, como nós vimos, ela não foi construída só por estados nacionais. Não, ao contrário, ela tem, a gente pega até descrições de diversos pesquisadores, mostra que tem um peso grande do Estado norte-americano, nós sabemos, mas tem também comunidade acadêmica, científica, privada, acadêmica, tudo, os hackers, comunidades de usuários, enfim. Mas hoje nós temos uma pressão, né, no mundo por regulações e, de fato, muitas coisas, até nos Estados Unidos, né, nós estamos vendo pressões muito fortes. Então, eu acho assim, a gente precisa, separando as coisas, começar por partes. Onde estão os problemas maiores da internet, do ponto de vista comunicacional público, são nas plataformas. Então, as plataformas precisam de uma discussão, talvez não, certamente negociada, porque senão também você não vai fazer valer a norma, né? É preciso que a norma seja validada efetivamente, né? Como foi a do spam, né? Do spam foi uma negociação e como
a maior parte da sociedade tinha interesse no fim do spam. E nem acabou o spam, mas sim, reduziu enormemente. Sim, né? Então é isso que eu queria falar. É preciso, preciso regulamentar o que deve ser regulamentado. Né? Porque a internet está funcionando, tem os seus protocolos, tem as suas distribuições de domínio e tem novidades que a gente vai ter que atuar, que são na camada de aplicação. Né? Essas plataformas, as próprias Big Techs. É isso. Eu acho que uma das grandes discussões agora é essas, da medir a fragmentação da internet. E aí eu colocar meu ponto. Eu não tenho grandes ambições no processo. Eu queria que não fosse fragmentada a infraestrutura dela. Da mesma forma que a telefonia não é fragmentada, da forma que o correio antigo não é fragmentado. Eu não estou muito preocupado se você gosta de tal plataforma ou não, se determinados governos vão não, essa plataforma não é bem-vinda aqui. Essa é uma coisa que está em cima da coisa. Da mesma forma que você tem vegetarianos que não comem carne, você tem... Isso não impede que exista uma infraestrutura única. Então, quando você discute fragmentação, de novo, existem várias visões do que é isso. Os que têm interesse, digamos, no negócio específico deles, eles não querem que o negócio deles seja fragmentado. Eu estou com menos ambição. Eu queria que a infraestrutura não fosse fragmentada e eu não ficaria tão, digamos... Mas como que seria essa fragmentação que você tem? Você tem... A informação que eu tenho, por exemplo, existe uma proposta que andou andando por aí de um novo IP. Andou até na ITU, etc. e tal. Acho que a China propôs um novo IP. Você tem um novo IP, você vai ter 2 IPs, a coisa quebrou em 2. Tá? Ou você não, aqui, se você fragmentar a infraestrutura física, não, aqui não entram cabos ópticos, ou você não entram fibras ópticas. Fio de cobre não pode mais. Então, você pode ter situações em que a infraestrutura em cima da qual crescem coisas é fragmentada. Isso seria, para minha opinião, o fim da internet, isso seria uma tragédia. Se você tem fragmentação numa aplicação específica, alguém não gosta da rede social X e bloqueia aquilo ali, claro. Isso é uma coisa em cima da camada. Para mim, claro, você pode dizer não é tão bom, porque eu gostaria de participar da discussão. Tudo bem, claro. Mas é outra. É a mesma forma, ninguém gosta de spam, você não ia matar o correio eletrônico por causa disso. Claro. Se você dizer, não, o correio eletrônico não entra aqui porque tem spam. Bom, aí você... Ou então tem que olhar todo o correio eletrônico. Ou tem que olhar todo o correio para ver o que é spam, o que não é spam. Aí não é o caso. De novo. Então, é fundamental você ter uma temperança no processo, aí você ter um equilíbrio no processo e eu diria mais, ter uma taxonomia separando, né, o que é joio do que é trigo, porque senão nós vamos misturar tudo. Ou seja, a internet tem que continuar uma rede de comunicação aberta, intergaláctica. Ampla. Isso, né? Você sabe que o nome não é internacional, é intergaláctico. Mas é isso aí. Não, vamos nessa. Bom, Demi, muito obrigado por você trazer essas questões aqui pra gente. A gente está começando hoje o Por Dentro da Internet.br. Fique ligado nessa e até a próxima.